E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O suicídio assistido é aprovado na Áustria. Pois é, vamos entender a notícia e depois comentar alguma coisa que for cabível. Uma nova lei que permite o suicídio assistido a pessoas com doenças graves ou incuráveis já entrou em vigor, nesta segunda-feira, dia 3 de janeiro, na Áustria, um país fortemente católico. A norma foi aprovada pelo parlamento austríaco em dezembro, depois de determinação judicial. Pois é, eu não tive explicação sobre isso. A impressão que eu tenho é que lá também existe um STF que fica querendo mandar no Congresso. Aparentemente o assunto é discutível. Um tribunal de justiça determinou que o parlamento fizesse, o parlamento fez essa lei e aprovou. Então, com essa nova lei que já está em vigor na Áustria, maiores de 18 anos, em estado terminal de saúde ou que sofrem de uma condição debilitante permanente. Olha que situação complicada. Como é que vamos caracterizar uma situação debilitante permanente? Qualquer um desses poderá requerer ajuda para realizar a eutanásia. Antes, a legislação punia essa medida com 5 anos de cadeia. Cada caso será avaliado por 2 médicos, sendo um deles especialista em medicina paliativa. 2 médicos. Eles devem determinar, os 2 médicos, se o paciente é capaz para tomar a decisão de forma independente, sem ser influenciado por outra pessoa. Os pacientes deverão esperar 12 semanas, 3 meses, até que seja aceita a ajuda ao suicídio, para evitar casos de crises temporárias. Ou seja, deu a louca, eu quero morrer. Não, espera aí. É o que você realmente quer? 12 semanas para confirmar isto. Para quem sofre de doenças terminais, o prazo será de 2 semanas. Só para a gente poder entender, isso não é propriamente a eutanásia. A eutanásia é para uma pessoa que já está praticamente vegetando, não tem condições de decidir, a família decide por ela. Ela está sobrevivendo só por aparelhos, ela não tem mais condições de sobreviver por ela mesma. E então a família autoriza desligar os aparelhos e ela morre sozinha, por si mesma. Agora é um passo à frente. A pessoa está viva e consciente. Ela mesma quer se matar. E ela quer ajuda para isto, ajuda médica. Ela leva o caso a uma junta de 2 médicos que vão decidir, primeiro, se realmente é caso enquadrável aí, terminal, e se a pessoa está no pleno gozo das faculdades mentais para poder decidir. O governo também aprovou
um orçamento de 108 milhões de euros para os cuidados paliativos, a fim de garantir que ninguém escolha a morte por não ter outras possibilidades médicas. O governo quer dar toda a condição paliativa se a pessoa quiser. Então, em princípio, é liberado para a pessoa que está numa situação muito difícil, não tem condições de sobreviver bem, ou ele acha que não tem e quer morrer. A pessoa quer suicidar e ele pede ajuda para legalizar a coisa. Do ponto de vista cristão, como é que fica diante de Deus a pessoa que quer morrer e pede ajuda para se matar? Esse assunto está gerando polêmica entre os religiosos. É bom a gente lembrar que os religiosos estão defendendo o ponto de vista religioso e não necessariamente a Bíblia. Isso é importante. O presidente da Conferência Episcopal Austríaca, deve ser o equivalente à nossa CNBB, expressou preocupação com o fato de que os candidatos ao suicídio são avaliados apenas por 2 médicos e não por um psicólogo clínico ou psiquiatra adicional, muito menos um pastor ou sacerdote. Então, 2 médicos atestam que a pessoa está em condições de sanidade mental para decidir e que os cuidados paliativos da medicina para continuar sobrevivendo não são bons e, então, garantem à pessoa o livre-arbítrio, o direito de escolher morrer. O arcebispo Lackner advertiu que isso parece uma coisa muito banal. Essa lei está banalizando a coisa e essas condições são relativamente simples e que facilitam a pessoa morrer. É um suicídio assistido. Teoricamente, a pessoa toma uma dose forte de droga ou a pessoa, se corta e ela está numa situação assim bem debilitada e pode ser encaixada nessa categoria. E ela pede para deixarem ela morrer, ou ela pede para os outros matarem ela. Os médicos, na verdade, vão matar essa pessoa. Agora, a Áustria não está sozinha, ela está entre vários países da Europa que já legalizaram formas de morte assistida, incluindo a Bélgica, Holanda, França, Espanha, Suíça e Portugal. O Canadá também, na América, expandiu sua legislação sobre essa prática em algumas circunstâncias. Nos Estados Unidos, vários estados são independentes, já têm estatutos de morte com dignidade. A pessoa não quer mais viver, então ela quer morrer com dignidade. Então programa a eutanásia ou o suicídio assistido, são coisas diferentes. Agora, a pessoa quer morrer, ela pede ajuda para suicidar, uma morte com dignidade, digamos assim. Os bispos austríacos estão vendo nisso muito erro, que esta legalização do suicídio assistido vai se tornar uma tendência cultural pela qual a única forma de vida que vale a pena ser vivida é uma vida de saúde boa, plena e ativa. Ou seja, o doente não tem vez mais, é para ser descartado. O fraco, o demente mental, a pessoa que tem certas comorbidades,
essa pessoa pode já pedir o suicídio assistido. Ou seja, vai banalizar a coisa, vai introduzir uma ideia, isso vai ser uma tendência cultural de levar as pessoas a pensar que só com saúde boa vale a pena viver. Uma pessoa aleijada, uma pessoa assim, uma pessoa assado, que tem uma comorbidade forte, essa pessoa que tem um problema permanente, digamos assim, não vale a pena viver. Eu creio que isso vai causar um desânimo muito grande em quem tem alguma doença, porque os seus próprios parentes vão tender a abandonar a pessoa ou sugerir que ela peça o suicídio, já que ela está pesando para a família, está dando trabalho. Tudo isso pode acontecer e está em discussão lá na Áustria, mas agora é uma discussão sobre as consequências da lei, porque a lei já está aprovada e em vigor. Eles estão temendo, os religiosos, que esta legislação contribua ainda mais para uma era em que toda deficiência ou doença seja vista como um fracasso que não pode ser tolerado. Bom, para você poder entender isto, eles querem uma certa compensação, que haja atuação do governo, dinheiro suficiente para tratamento médico, se a pessoa assim escolher. Mas ninguém tenha dúvida que a existência dessa lei já vai ser psicologicamente uma pressão sobre os doentes, sobre as pessoas frágeis, fracas, pessoas idosas que já estão vivendo fracamente. Eu já conheci muitos idosos, inclusive cristãos, que estavam querendo a morte. Só que aqui não tem o suicídio, nem eutanásia, nem suicídio assistido. A pessoa preferiria morrer, mas ela não lança a mão dessa arma. Já na Áustria, a pessoa que quer morrer pode escolher morrer. Isso faz parte aí da filosofia aí do anticristo. O espírito do anticristo já está aí. As pessoas fracas têm que morrer, porque está aí uma Covid para matar as pessoas mais fracas. A população do mundo está muito grande. O Japão tem um peso tremendo na Previdência, porque são milhares e milhares e milhares de idosos com mais de 100 anos que já estão pesando para as famílias. Muitos desses idosos com mais de 100 anos são cuidados por filhos de 80 anos que já estão mais para lá do que para cá também. Então, muitos filhos de 70 a 80 anos que já estão idosos e precisando de ajuda, ainda tem que cuidar dos velhos de mais de 100 anos. Então, eles já estão pedindo mesmo que os velhos vão embora, ou largando os velhos nos asilos. Isso está acontecendo muito no Japão. A ideia de Satanás para reduzir o mundo é deixar morrer os doentes mais doentes, os idosos mais fracos, as pessoas com mais comorbidades, as pessoas que já estão pesando muito e que não querem mais viver. A ideia é deixá-las suicidarem. Então, eu creio que leis nessa direção, o aborto entra nisto, porque as mães não querem ter filhos, os filhos vão dar trabalho, então matam os filhos, vão matando. Todas essas leis estão dentro dessa ideia de purificar a raça. E se a gente for entender a essência da filosofia da evolução das espécies, é esta: sobreviver os mais fortes, segundo eles. Claro que nós cremos no criacionismo e nada disso é verdade. No criacionismo, Deus criou tudo muito bom e os homens procriam, mas
na teoria da evolução das espécies, as espécies iam se modificando e só as mais aptas sobreviviam, as mais fracas morriam. Claro que não existe fóssil disso, não existe comprovação de nada, mas teoricamente, e a maioria da população do mundo crê nisto, a evolução, teoria da evolução, diz que os mais fortes sobrevivendo é a lei que trouxe o progresso para a humanidade. Os mais fracos têm que morrer mesmo, segundo essa ideia do evolucionismo. E agora, de alguma maneira, devagarzinho, comendo pelas beiras, os países da Europa e do primeiro mundo estão sendo levados nessa direção de eliminar os mais fracos que estão sendo pesados para o resto da sociedade. E o ponto de vista cristão? Bem, morrer ou não morrer não é tão importante, o importante é a salvação eterna. Se a pessoa vai morrer, tem que estar salva, a pregação do evangelho precisa ser feita. Então, para quem crê no Senhor, morrer é lucro, é uma promoção à morte, e viver é viver por Jesus, uma nova vida. Então, o que a gente está vendo no mundo é uma discussão totalmente longe da Bíblia, distante de Deus e que não cabe para nós cristãos. O cristão não tem medo de morrer, pelo contrário, ele até deseja que parta logo para estar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor. Você pensa assim?